és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Amém. Pode ser. À vontade. Santos de Deus, hoje eu confesso com os irmãos que eu estava indeciso, conflitoso entre dois textos da Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo 6, ou o texto de Isaías. Quando nos deparamos com esse versículo sagrado, há verdades estabelecidas aqui sobre este texto. O profeta Isaías está fazendo uma afirmação ao seu próprio povo, ao povo ao qual ele pertencia, que o Senhor de fato era o Deus daquela nação, daquele povo, daqueles homens, mulheres, jovens, crianças e anciões. Isaías traz uma informação dizendo que ele não era só o Senhor daquele povo, mas que também ele era o Pai, pois ele foi quem os havia feito, quem havia os formado. Isaías traz essa informação e até nos dias atuais de hoje ele é. Apóstolo Paulo vai o escrever como Abba, o nosso Pai. E muitas vezes o precisamos reconhecê-lo dessa maneira, termos um relacionamento com ele como se nós fôssemos de fato, somos os seus filhos. Só que o que me chama a atenção e me prende nesse texto é quando Isaías apresenta aquele povo sendo como barro e Deus sendo para ele como vosso oleiro. Quando eu me atentei para esse texto sagrado, chamou-me bastante a atenção, pois aqui faz um paralelo, uma ligação direta com o texto do profeta Isaías no capítulo 18. A Bíblia diz que Deus vai então fazer um convite ao profeta Isaías e ele vai dizer a Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor e ele me disse: levanta-te, vai à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz então que Jeremias se pôs de pé e desceu até a casa do oleiro. Se dispôs a ir até onde o oleiro estava trabalhando. Perceba que Deus está chamando Jeremias para se deslocar do lugar que ele estava. Jeremias, com plena obediência ao Senhor, pois era o seu servo e Deus estava regendo a sua vida, ele se desloca do lugar que ele estava. Ele se desloca do recinto em que ele estava e vai até o endereço, o lugar que Deus estava lhe mandando ir. Porque ali o Senhor iria lhe dar uma mensagem. Porque ali o Senhor iria lhe dar uma palavra. Como seres humanos racionais que nós somos, se alguém ler esse texto e é uma pessoa atenta ao ler alguma coisa e tem uma boa capacidade de interpretação, poderia perguntar: pastor, por que Deus já não falou com ele diretamente ali? Se Deus encontrou ele ali, se Deus falou com ele ali, se a palavra de Deus alcançou ele ali, por que Deus mandou ele sair dali e ir para outro lugar para continuar falando com ele? Deus poderia falar tudo de uma vez ali. Deus não fala contigo na tua casa? Fala. Deus não fala contigo no teu trabalho? Fala. Deus não fala contigo na condução? Fala. Se você passar por algum lugar e houver um outdoor com alguma coisa, Deus pode falar contigo? Pode. Mas existem lugares específicos para Deus descortinar a sua vontade plena e te revelar e te mostrar coisas que Ele não poderia falar contigo em qualquer lugar. Aleluia! Por isso Deus está dizendo: Jeremias, vai até a casa do oleiro. Sabe o que está mostrando aqui? Boa vontade para obedecer. Se Deus estivesse falando para ele: vai lá que eu tenho um negócio para te dar, meu irmão, Jeremias ia correndo para poder receber. Já viu quando alguém diz: passa lá em casa que eu tenho um negócio para te dar? A gente vai logo na hora, porque pensa, né? Não deixa para depois. Mas guardado está onde? Na nossa casa.
Tem coisas que com Deus é assim. A gente só recebe na boa vontade de nos levantarmos e obedecermos ao seu chamado. Quando Deus diz a Jeremias: vem que eu quero falar com você, Jeremias se posicionou e foi. Jeremias se locomoveu do lugar que estava. Jeremias não permaneceu estático. Jeremias não permaneceu preso ao ambiente que ele estava. Jeremias não permaneceu amarrado no lugar que ele estava. Ele foi até o endereço que Deus havia lhe dado. A mulher de 2 Reis, ela queria um milagre. Foi Deus que foi até ela ou ela foi até quem tinha a palavra do milagre? Aleluia, meu Deus! Ela se levantou e foi até o profeta Eliseu dizendo: eu estou com um problema lá na minha casa. Ele disse: o que você tem lá para resolver o teu problema? Glória! Aleluia! Porque nós precisamos entender que, embora Deus seja onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas, passada, presente e futura, embora Deus seja onipotente, tenha todo o poder na palma das suas mãos, há momento da nossa vida que Deus quer ver boa vontade em nós, de nos levantarmos, de nos locomovermos, de nos movimentarmos. Glória a Deus! Para que chamemos a sua atenção, Espírito Santo. para que os milagres se estabeleçam sobre a nossa vida. Pastor, eu posso surpreender a Deus? Nem que você quisesse. O salmista vai dizer no Salmo 139 que ainda antes subisse palavra à língua humana, Deus já sabia, porque Deus é presciente, sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Deus já sabe da palavra que eu vou pronunciar depois dessa daqui. Deus sabe dos meus pensamentos, Deus conhece o meu sentimento e as minhas intenções, ou seja, diante de Deus nada está encoberto. Ele sabe de todas as coisas, mas quando eu me posiciono para fazer alguma coisa, eu estou dizendo para Ele: eu tenho boa vontade para fazer o que estou fazendo.